eu nunca usei método tradicional. Então, eu nunca usei Royal, Vaganova, nada disso. Usei um pouco de cubano, mas assim, bem estilo livre, né? Onde você mistura as coisas. Mas eu desenvolvi a minha maneira de ensinar, o meu método. Eu comecei a ensinar balé pegando um movimento do balé e explicando ele detalhadamente de acordo com o que eu tinha sobre aquele movimento. E assim eu fui criando o meu método, que se chama método TBD, Técnica de Balé em Detalhes. Então, hoje, o que a gente tem? Só para a gente alinhar as coisas aqui. Deixa eu ver se isso aqui tem tinta. Não, tem tinta aqui. Vamos lá. O que a gente tem hoje? Essa daqui tá pior ainda, gente. Preciso recarregar minhas canetas. Então, a gente tem que balé é uma modalidade de dança. A dança é uma comunicação que acontece através dos movimentos do nosso corpo, certo? Isso é dança. O que eu tenho de dança? Eu tenho diversas modalidades diferentes. Eu posso ter jazz, eu posso ter sapateado, eu posso ter street dance, que é dança de rua, né? Nem sei se é assim que escreve, hein? Eu posso ter X modalidades, inclusive balé. Então, balé nada mais é do que uma modalidade de dança. E essas modalidades, todas elas usam o corpo para reproduzir movimentos, para expressar alguma coisa para poder se comunicar. Sim, isso é dança. Show! E aí eu tenho o balé. Dentro do balé, para a gente ensinar balé, eu posso pegar os passos do balé e sair ensinando para os meus alunos. É assim que muitos professores fazem hoje, infelizmente. Qual que é o problema de eu simplesmente sair? Eu vou escrever isso aqui como um método livre. Ou seja, eu não sigo nenhum método. Qual é o problema? É que eu não tenho uma estrutura para seguir. Eu posso começar a ensinar a minha aluna a fazer pirueta antes de ensinar ela a fazer passê. Mas, poxa, pensa comigo. O passê nada mais é, a pirueta nada mais tem nela, né, do que um passê. Como que eu posso ensinar uma pirueta, uma pessoa a fazer um giro, se antes eu não ensinei passê? Como que eu posso ensinar o passê, se antes eu não ensinei o coupé, que é por onde passa esse passê? Então, quando a gente segue um método livre, eu corro o risco de pular fases no meu processo de ensinar. É isso que acontece quando a gente não segue método. Eu pulo fases. E isso vai comprometer o aprendizado da minha aluna. Ela vai passar a sentir falta, a ter dificuldade de executar movimentos complexos lá na frente, porque eu pulei fase na minha forma de ensinar. Pensando nisso, as escolas lá, há anos atrás, criaram lá o método delas. Então, lá a gente tem os métodos tradicionais, por exemplo, que é onde entra Royal, onde entra Vaganova, cubano, certo? São os métodos ali tradicionais que são os mais usados no Brasil. Existem outros. O que esses métodos fazem? Eles vão lá e falam, ó, no primeiro ano, o professor que dá aula baseada nesse método deve ensinar isso, isso, isso e isso. No segundo ano, ele deve ensinar isso, isso, isso e isso. Isso é o método. E você vai seguir exatamente o que você deve ensinar a cada ano, ok? Só que esses métodos, eles foram pensados para ensinar crianças. Pega a criança lá, né? Tanto que para você entrar no Bolshoi, né? Que é uma escola que trabalha com o método Vaganova, para você entrar no Bolshoi, você tem uma idade limite para entrar. Por quê? Porque não aceita adulto.
né? Então, ele pega a criança da idade X e vai trabalhando essa criança até ela se tornar uma bailarina profissional. Então, é um método voltado para ensinar crianças. Ok. Quando eu comecei a dar aulas, para adolescentes. Eu tinha a minha turma de balé infantil, que eu chamava, acho que de Baby 3, tinha crianças ali de 5, 6, 7 anos, mais ou menos essa faixa, vai de 5 a 7 anos. E depois eu tinha uma turma, essa foi, vamos lá, deixa eu só voltar aqui no meu tempo. Mas a minha primeira turma mesmo, então eu tinha essa turminha ali de balé infantil e eu tinha uma turma que era uma turma de balé intermediário. Não era nem iniciante, era balé intermediário. E era uma turma que tinham adolescentes de, partindo ali acho que de 13, 14 anos, até 16, 17 anos. Essa foi minhas duas primeiras turmas que eu comecei a dar aula de balé. E qual era o problema? As crianças de 5, 6 anos não se encaixavam nesse método aqui. E as adolescentes intermediárias lá com seus 14, né, 17 anos, também não se encaixavam nisso aqui. Sim, por quê? Porque elas não tinham, não era o padrão delas estudar, elas estudavam livre. E eu não queria dar aula nesse livre, correndo o risco de comer coisas e faltar para as minhas alunas lá na frente. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e desenvolvi o meu método, que se chama método TBD. Técnica de balé em detalhes. Onde eu ensinava para as minhas alunas como que elas viam cada movimento do balé com detalhes. Tanto as crianças, mas usando uma maneira lúdica de fazer isso, quanto as adolescentes. E isso fazia com que as minhas alunas entendessem o que era preciso fazer naquele movimento e executasse ele com mais exatidão, mais rápido. Sim, então esse método aqui, ele acelera o processo de aprendizagem, principalmente de adolescentes e adultos, ok? E como que funciona esse método? Qual a diferença entre os métodos tradicionais e o método que eu desenvolvi? Primeiro ponto, os métodos tradicionais, eles trabalham voltado com o olhar do que é que eu tenho que ensinar. Então, por exemplo, primeiro ano de balé, a gente vai ensinar o élevé, né, que é subir na meia ponta. Tem métodos que chama de élevé, tem métodos que chama relevé quando a gente faz o plié, tem métodos que é tudo uma coisa só. Mas, enfim, aqui no TBD a gente tem o élevé e o relevé. Relevé quando eu faço o plié, quando eu dobro o joelho para poder subir, certo? Então, vamos supor, nos métodos tradicionais, a primeira coisa que eu vou ensinar é a pessoa subir na meia ponta. Então, eu posso ensinar isso através de um élevé, de um relevé. E aí, qual é o foco dos métodos tradicionais? Você, professora, você, professor, saber exatamente o que é que você tem que ensinar esse ano. Então, você vai ter que ensinar esse passo. Esse passo você vai ensinar através do exercício X. E aí, no método, já vem até o exercício que você tem que dar. Sobe 2 vezes, desce, sobe 3 vezes, desce. Enfim, eles criam a sequência que você tem que usar. E aí, eles chamam isso de lição. Sim, então tem a lição 1, lição 2, lição 3, lição 34 do primeiro ano de balé, por exemplo, tá? Então, eles criaram até o exercício. Tem métodos que até a música que você tem que usar. Sim, ou seja, não tem como ser diferente. Você vai ser uma professora que ensina aquele passo, usando aquele exercício e usando aquela música, ok? Para mim, Mari, tá? Esse, para mim, é o primeiro ponto que me tirava do centro. Eu me sentia limitada. Como professora, eu me sentia limitada no sentido, mas espera aí, então eu vou ter que seguir exatamente o mesmo exercício, e se eu achar que dá para eu dar uma coisa diferente para o meu aluno? Não, não pode, você vai ter que seguir exatamente isso. Então, só por isso, os métodos tradicionais, para mim, Mari, já não me agradavam. Sim, pensando como professora. Eu ia simplesmente
pegar uma cartilha e ficar lá reproduzindo exatamente o que tinha naquela cartilha. E não era isso, para mim, que eu queria como professora de balé. Eu queria ser uma professora que olhasse o meu aluno, entendesse o que aquele aluno precisava, independente do ano que ele estava no balé. Faz sentido? Eu não queria colocar todos os alunos dentro da mesma caixinha, todos estão no primeiro ano e todos vão aprender exatamente a mesma coisa. Não, eu queria ver os meus alunos com um pouco mais de individualidade. O que é que esse aluno realmente precisa e o que é que esse precisa? Consigo trabalhar isso nessa aula? Consigo. Se eu fizer um exercício assim, 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 eu trabalho essas coisas diferentes que cada um deles precisa em um único exercício. Esse é o fundamento do método TBD.